Ao meu lado, o André Ulker, um santomense, que reside em Portugal. Já há quanto tempo é que está em Portugal? Há 10 anos. Há 10 anos. E veio para aqui estudar? Sim, para estudar. Já agora fala-me de si, portanto. Pronto, vim para fazer um curso de informática. Eu vivia em Cabo Verde. Pronto, fiz lá uma formação. Pronto, queria aprofundar mais o estudo e achei o Portugal o sítio ideal, por isso vim cá em 2008 e por cá ficou. Sim, exatamente. O seu pai também, ele é santomense? É santomense. Portanto, neste momento está cá o seu pai? Está sim. André, um jovem, um especialista de informática. Ser técnico informático. Ora bem, a razão que me leva a estar aqui com o André é exatamente sobre a informatização do equipamento que vai ser utilizado nas eleições em Santo Tomé. Ele foi convidado por o Abel Pereira, não foi, Sr. Abel Pereira? Sim. Que o convidou para colaborar. E eu deparei com esta notícia curiosa, que foi isso que me chamou a atenção, que diz o seguinte: já no dia 15, o presidente da CN, em Lisboa, encontrou-se em Fátima com a empresa Trigénio, que é a empresa que forneceu novos equipamentos eleitorais que a CN dispõe neste momento, ofertados pelo governo timorense. Nesse encontro, o presidente da CN forneceu à Trigénios informação solicitadas para a configuração de equipamento, manifestou alguma preocupação relacionadas com a manutenção e pequenas reparações que os equipamentos poderiam necessitar no futuro. Ainda nesse encontro, a Trigénios manifestou a disponibilidade de regressar a Santo Tomé para proceder à instalação dos equipamentos quando estiverem reunidas todas as condições para o arranque do recenseamento eleitoral. Nesse encontro, o presidente da CN, Alberto Pereira, fez-se acompanhar do Sr. Wilker André, um jovem santomense residente em Portugal, técnico de montagem de redes de sistema informático, que manifestou a sua disponibilidade para apoiar a CN em futuros projetos nesta área. Ora bem, você então foi convidado por o Sr. Abel Pereira? Alberto Pereira, sim, fui convidado pelo presidente. Conhecemos por acaso, através de uma notícia no jornal Telenor, onde falava-se da proposta, da ideia do presidente para criar a base de dados de raiz. Faça aí uma pequena pausa. Deixa cá. Portanto, eu vou repetir depois nada. Portanto, você já conhecia o Sr. Abel Pereira. Como é que o conheceu? Por acaso, conhecemos por acaso, porque numa das notícias no jornal Telenor eu vi o comentário do presidente da Comissão Eleitoral a falar que foi a Cabo Verde, gostou do projeto da criação de base de dados em Cabo Verde e propõe fazer o mesmo em São Tomé. E foi aí que eu fiz um comentário meio provocante, a dizer que desde 2008 eu já tentava projetar, já tentava incentivar o governo santomense a criar a base de dados de raiz para o recenseamento eleitoral e despertou o interesse do presidente e entrou em contato comigo. E eu contei a história, contei do projeto que eu já fiz desde 2008 para a Comissão Eleitoral e foi aí que ele me falou do projeto, dos equipamentos que foi ofertado por Timor, que está na mão da empresa Trigénio, e ele viria para Portugal para acompanhar o processo e se eu poderia fazer acompanhar. Eu disse que sim, eu estaria disposto a dar todo o meu apoio. Um momento, segundo aqui que eu queria ver. Depois eu faço. Sim, corta aí,
Portanto, você ofereceu-se a dar essa disponibilidade? Sim, disponibilizei-me a apoiar tecnicamente no que seria necessário, porque desde sempre foi a minha vontade em trabalhar nessa área. Você então acompanhou, diz a notícia que você acompanhou o Sr. Abel Pereira, a Fátima. Sim, fomos. Já lá levava um rascunho com algumas observações? Sim. O presidente informou-me do que iríamos lá fazer e eu preparei mais ou menos do meu conhecimento o que seria necessário. Fiz um rascunho de algumas anomalias que poderia advir nessa programação e junto com os técnicos para se ver as soluções. E foi assim que nós fizemos, fui dando apoio, dando ideias e eles foram corrigindo. Ora bem, esse equipamento foi oferecido pelo governo, pelo governo de Timor-Leste para São Tomé e impôs como condição que o mesmo equipamento fosse, digamos, acompanhado pelos técnicos, foi? Sim. Segundo a informação que eu obtive é que a empresa Trigênia foi indicada pela própria próprio Timor, sim. Não só indicado como pago também por eles. E o equipamento já era um equipamento usado, não é? Certamente sim. Eram equipamentos que já era do Timor, salvo erro, e o Trigênio simplesmente fez a configuração e a criação da base de dados. Bom, mas você depois, já que é um barra nestas coisas, apercebeu-se que o equipamento podia ser manipulável. O equipamento não, melhor, o software sim, porque como qualquer software da informática há a possibilidade de ser manipulado, certo? Portanto, e é por isso que os técnicos que lá estavam, tentamos, também o presidente, tentamos ver as possíveis falhas e possíveis erros e fomos corrigindo e arranjando solução. Portanto, o equipamento é configurado com software pela Trigénios, não é? Certo. Você não acha que, portanto, Timor é louvável a sua ação em ter oferecido esse equipamento, um país que tem grandes recursos, que já explorou através do petróleo, que está explorando, não é? Mas ao impôs que a Trigénios também acompanhasse. Porquê? Porque não acha que devia haver um concurso, na sua opinião? O Timor sugeriu o Trigênio, certamente o Trigênio também já presta o serviço para Timor e alguns países eles tinham Trigênio como a referência, a empresa referente para este fim. Quanto ao concurso, eu acho que não houve o concurso da parte das empresas para prestar esse serviço, primeiro porque o serviço foi pago diretamente pelos timorenses, não veio da parte do governo. Portanto, impôs essa condição, tudo bem. O problema não está nisso, não estará no equipamento, não estará tampouco também no software, mas está nos operadores. Portanto, na sua opinião, André, acha que é possível... Portanto, antes de colocarmos esta questão, houve uma preparação de técnicos, não é? Sim, se calhar como não houve uma abertura do concurso para uma empresa responsabilizar pelos equipamentos e manutenção, abriu-se o concurso para 12 engenheiros acompanharem o processo e serem formados pelos técnicos da Trigênio. E foram formados? Foram formados. Eram santomenses? Sim, 2 santomenses. E foram para São Tomé e você acha que eram pessoas qualificadas? Sim, os dois tive a oportunidade de trabalhar com eles, ao meu ver, apresentaram uma boa capacidade técnica. Só que, entretanto, você fica decepcionado porque esteve em São Tomé e tomou conhecimento que eles já não estão. Sim, eu vim de São Tomé agora há pouco e passei por lá, informaram que já não estão lá e já não soube deles. Portanto, esses técnicos foram preparados, que tinham capacidade, não estando ao serviço, você agora duvida que que outras pessoas que não tenham essa preparação não sejam competentes? Sim, porque como eu já tinha dito, o problema nunca fica no aparelho nem nas máquinas. Claro. O problema fica no software e o perigo, o risco
é o operador. São pessoas que operam o programa. Portanto, acha que é possível manobrar, quer dizer, isto tudo depende da pessoa que lá estiver, do operador. Exatamente, exatamente. Por isso é que para esse tipo de serviço tem que haver pessoas confiáveis para o tal serviço. E se não houver pessoas de outros partidos, acha que é fácil que haja manipulação, que pode haver manipulação? Não sei como é que a Comissão Eleitoral trabalha, mas eu acho que normalmente há sempre acompanhamento de alguma observação da parte de alguns membros de outros partidos. Sim, mas claro, essas pessoas, mas devia haver pelo menos que em cada mesa alguém que, da parte mesmo da oposição, que tivesse conhecimentos técnicos para ver se há manipulação, não acha? Isso, eu acho que cada partido da oposição tinha que formar alguém ou indicar alguém para acompanhar o processo. Com qualificação, porque não basta observar, porque se não perceber do assunto não... Sim, e as pessoas têm que ser qualificadas porque não basta, como disse, não basta só observar. Tem que ter um conhecimento técnico para acompanhar se de facto existe ou não falha. Muito claramente, André. Portanto, é possível duplicar os votos através do operador? Como eu já tinha dito, na informática costumamos dizer que não há informática sem falha. Não há. Há sempre alguém, há sempre um perito, um oráculo, seja lá que for, que pode defraudar o programa. Por isso há sempre possibilidade de falhas, de erros. Portanto, isto se não houver um controle rigoroso por técnicos, por pessoas com capacidade, é possível que possa haver fraude. Sim, é possível. Por isso é que nesse tipo de trabalho, quando envolve eleições, quando envolve política, quando envolve o governo, a responsabilidade tem que ser muito elevada e tem que ter pessoas capacitadas e de confiança. Portanto, há esse risco. Você teve, ainda há pouco, antes de gravarmos, teve-me a dizer que é fácil duplicar no sistema, quer dizer, o indivíduo que tenha instruções pode duplicar os votos, pode alterar. Sim, pode. Um operador, eu, por exemplo, em Cabo Verde, eu tive um exemplo em Cabo Verde. Eu fui técnico da Comissão Eleitoral em Cabo Verde na época da eleição, em 2006, 2007. O meu cartão de residência na altura não poderia, pessoas com o meu cartão de residência era daqueles azuis, era simplesmente de residência, não era nacional, embora o cartão dizia que era nacional. E eu fui o primeiro a conseguir fazer o recenseamento meu próprio, mesmo não sendo cabo-verdiano na altura. Isso ficou como uma referência que há a possibilidade de haver esse tipo de duplicação, ou seja, inserir pessoas com algumas anomalias no sistema. Portanto, era preferível talvez o sistema antigo, isto é, as pessoas votarem através do papelinho do que propriamente neste sistema. Este presta-se a fraude. Quer dizer, se o operador for uma pessoa que queira manipular, pode manipular. Se não houver pessoa de confiança, sim. É possível. É possível. Bom, então você foi convidado para colaborar aqui, não foi, em Portugal? Sim, a princípio a proposta que eu tive da parte do presidente é que, tendo em conta que eu mostrei uma disponibilidade para apoiar voluntariamente, eu iria dar apoio técnico caso houvesse na diáspora. E nesse momento, então, quer dizer, estamos a correr o risco de, aqui na diáspora, em Lisboa, principalmente, não poder haver a votação através eletrónica. A informação que eu obtive é que já não vai haver, ou seja, o governo não tem verba para recenseamento na diáspora. Isso, no seu ponto de vista, o que é que significa? É triste, é uma falha, para mim é um erro, tendo em conta que mesmo eu, imaginemos, dirigindo a São Tomé agora na época das eleições, não tendo cartão, não estando na base de dados, não consigo votar. Mesmo querendo, portanto, cá não houve. E lá em Santo Tomé você também fica impossibilitado? Fica a impossibilidade de votar, sim. Para quem vive no estrangeiro, fica a impossibilidade de votar. Você ficou bem impressionado, exatamente, disse-me que estava bem impressionado com os dois engenheiros que foram preparados inicialmente. Eram pessoas competentes. Sim, apresentaram tecnicamente capacidade para tal. Eu apostava neles. Pensava que, mas quando cheguei não os vi, eu
Também não vi o presidente, não vi outras pessoas com quem eu poderia contactar para saber o que é que se passou, mas pronto, só eu obtive informação que eles já lá não estão. Como é que explica portanto, inicialmente o Sr. Abel Pereira disse que contava consigo e depois disse isto. Qual é a razão que o levou a não chamar? A razão, pelo menos, que foi-me apresentado é que, como eu iria colaborar externamente, ou seja, na diáspora, e o governo não avançando com o processo eleitoral na diáspora, então aí ficou sem efeito a minha colaboração. E era aqui que você colaborava. E também se diz que o Patrício receia que aqui na diáspora, que são pessoas mais esclarecidas, que dispõem de mais informação, ele possa aqui não obter uma votação favorável, e é por isso que se calhar não quer dar essa oportunidade. É o que nós na diáspora podemos dizer, podemos concluir. Né? Se as pessoas na diáspora têm esse direito como cidadão, deveria-se criar meio para que haja o recenseamento na diáspora, abdicando a nossa possibilidade de exercer o nosso direito. Aí cabe-nos de entregar a responsabilidade ao governo por algum motivo não querer que haja a nossa participação nas eleições. Como sabe, neste momento a oposição pôs em causa os dados ou o recenseamento eletrónico. Não estará bem propriamente. O que acha? Qual é a sua opinião sobre isto? Eu estive em São Tomé na altura quando terminaram o recenseamento de raiz, que foi feito apenas em São Tomé. Houve um pedido da parte da oposição para verificar os dados, e eu tive informação que eles foram para a Comissão Eleitoral, acompanharam do engenheiro da CST e pronto. Na minha opinião, também na opinião do engenheiro que acompanhou os responsáveis do partido da oposição. O engenheiro da Trigénios? Não, o engenheiro da CST. Sim. Da CST, que acompanhou os responsáveis do partido da oposição. Não há nenhuma falha nos equipamentos. Não há nenhuma falha nos equipamentos. Equipamento, como eu já tinha dito, o equipamento apresenta-se ser um equipamento com qualidade, e o problema põe-se como nós já dissemos, no programa e nos operadores, nas pessoas que vão manipular o programa. Que podem, de facto... Exatamente, cometer o fraude. A ideia é, não tendo a pessoa confiável, não tendo a pessoa certa, séria, pode haver possibilidade de falhas. Isto é, não tendo os partidos da oposição lá pessoas também qualificadas junto dos computadores, pode haver falhas. Pode haver falhas, sim. E há razão então para que realmente haja essa preocupação. Há razão, e eu aconselhava, se eles não têm técnicos, não têm pessoas dentro a acompanhar o processo, que arranjasse, que solicitasse acompanhamento das pessoas dos seus partidos. Pelo menos, em todo caso, mesmo estando representados os partidos nas mesas de voto, se não perceberem da tecnologia, o indivíduo que estiver lá a operar pode manobrar. É zero, porque está numa pessoa, como quem diz, quem não sabe é como quem não vê. Claro. Está numa pessoa que não tem o conhecimento, pelo menos conhecimento base, dos sistemas informáticos, da parte do recenseamento ou dos eleitores, do programa e etc. Mesmo se o técnico que está ali for preparado para cometer fraude, pode cometê-los, e outros ali a verem. Você disse-me há pouco que é possível, portanto, duplicar. Sim. Eu, por acaso, vi quando terminou, na época do recenseamento, vi na net dos cartões, não sei o quê. Tudo isso há possibilidade de duplicação. Existe a possibilidade de duplicação, mas ao mesmo tempo foi criado, e eu acompanhei, foi criado sistemas para eliminar essas duplicações. Pois, foram criadas, mas é preciso que haja vontade que... Aí, volto a refrisar outra vez, não tendo técnico, não tendo operador de confiança, esse tipo de acontecimento haverá duplicação, falsificação, por exemplo, como nós não... E outro problema que não mencionei,
Nós não temos sistemas informatizados a nível de outras instituições, não temos. A base de dados centra-se apenas nos computadores ou na data center nos computadores da Comissão Eleitoral. Nós não temos um cofre, nós não temos ligação para fazer um check-up para outras instituições. Aí, imaginemos que agora, como houve a criação de raiz, alguém faleceu. Há a possibilidade da pessoa pegar o cartão da pessoa que faleceu e votar. Pronto. Se não houver um rastreio, uma fiscalização antes e durante as eleições, pode haver esse tipo de acontecimento. Portanto, é fácil a fraude, quer dizer, mesmo depois quando se procede à chamada contagem, o indivíduo lá pode aumentar o número pode manobrar o resultado. Há sempre possibilidade de manobra de fraude. Por isso é que tem que haver fiscalização e tem que haver pessoas preparadas para isso. E o sistema devia ter ligações com outras instituições para evitar exatamente. Para haver uma dupla ou terceira fiscalização. Sim, porque normalmente quando chega um eleitor perante a urna, faz-se um check-up dos dados da pessoa. Não é? Que aí cruzamos os dados da pessoa com outras instituições, como o cartório, por exemplo. Né? Mas os dados que nós temos, aí conseguimos saber se o voto da pessoa é verídico ou não. Ou se já votou noutra mesa ou não. E não estando preparados os equipamentos para isso, não tendo operadores para esse fim, pode haver e não há operadores, quer dizer, porque os operadores inicialmente preparados pelos engenheiros aqui, não é? Sim, se eles não tiverem presente, a futura pessoa que lá estiver, já não há trigênio que preparou os equipamentos, já não há os engenheiros que acompanharam, já não há o Wilker, por exemplo, que acompanhou. Aí pode haver problemas. Exatamente. Acha que devia haver, portanto, isto devia ser confinado a uma empresa para que essa empresa, na altura das eleições, pudesse proceder ao trabalho e ver um concurso, não é? Na minha opinião, como foi ofertado pelo Timor, foi exigido ou indicado pelo Timor à empresa Trigênia, havia um contrato. E o contrato a oportunidade que eu tive do conhecimento que eu tive é até entregar os equipamentos na mão da Comissão Eleitoral, acabaria o contrato com os trigênios. Aí o governo teria que abrir um concurso para preparar uma empresa que daria manutenção e acompanhava o processo. E essa empresa teria que ter uma formação com os trigênios. Não houve isso, pronto. Segundo, até sugeri isso ao presidente, o presidente disse que como não há verba para isso, então selecionaram esses 12 engenheiros que poderiam acompanhar o processo todo. Só que esses engenheiros já não estão lá. Pronto, eu estive lá agora, não consegui os ver, disseram que já não estão, mas ainda não tive mais informação acerca. Mas pelo menos ficou com essa opinião. Essa opinião, que portanto, eles já não estão. Já agora, que palavras é que gostaria de dizer que eu vou ver como é que está ali? Segura aí. Pode dizer a minha palavra de incentivo nesse aspecto para não haver desconfiança da parte da oposição, nem fraude da parte do governo atual, ou do governo interessado em ganhar as eleições, seria bom que tanto os partidos da oposição como o partido atual, etc., teriam cada uma pessoa, cada um técnico desses partidos nesse ato de eleição, para acompanhar o processo. André, você gostaria de colaborar, exatamente, mas cá, porque a sua vida é cá, não é? E acha que é indispensável que os santomenses na diáspora possam participar? Não, eu não concordo, e aliás minha indignação é esta. Eu não concordo que os da diáspora não participam ou não exerçam o seu direito como cidadão santomense. Eu, por exemplo, participo muito nas atividades políticas, acompanho tudo, e tenho a vontade de dar o meu contributo como um voto, por exemplo, ao partido que eu achar ser o partido ideal para governar São Tomé. Quando me privam dessa oportunidade de exercer o meu direito como cidadão de votar, aí há indignação da parte dos que estão na diáspora.
um santomense qualificado, um homem qualificado, um técnico altamente qualificado, vê com preocupação esta situação, na medida em que ele sabe que não depende do equipamento. O equipamento pode ser muito bom, depende do operador. Do operador, sim. Sim, como já tinha dito, os equipamentos foi analisado, o equipamento é de referência, inclusive a própria empresa Trigênio é uma empresa de referência em Portugal. O equipamento foi muito bem preparado, o programa foi muito bem criado, né? Porque eles criaram a base de dados. Possíveis falhas, duplicação, falsificação e etc. pode haver muito bem. Apenas tem que se ter pessoas apropriadas, operadores de confiança e pessoas para observar ou fiscalizar o processo. Obrigado, meu caro amigos, André Wilker, foi um prazer estar aqui consigo. Deixamos aqui este alerta para que haja uma reflexão, para que o Governo crie condições de tranquilidade, de serenidade, que trabalhe com seriedade para evitar conflitos, porque não se pode ganhar a todo custo, quer dizer, isto é, a opção, estamos em democracia, a participação é importante, a participação de todos os santomenses têm direito a votar, a tomar, a dar a sua opinião e não pode ser, eu quero, faço e mando, e é isso que está a verificar em Santo Tomé. Há realmente uma grande desconfiança em Santo Tomé, porque o Governo insiste em fazer eu posso, quero e mando, estribando-se numa maioria, e essa maioria não é suficiente. Obrigado.